Olá galera, é hora de aprender com o Professor Vini, vamos lá! Olá galera, tudo bem? Professor Vini falando, e eu vim pagar uma dívida hoje. Eu falei no vídeo anterior que eu ia falar de cloroplasto, mas eu esqueci, cara, de falar no vídeo, eu esqueci. Tudo bem? Para poder cobrir a minha dívida, tá, com vocês, eu trouxe aqui um vídeo só sobre cloroplasto, para a gente poder ver um pouquinho sobre eles, tá? E eu queria mostrar para vocês aqui primeiro essa micrografia eletrônica de uma célula vegetal. Ela tá muito legal. Aqui a gente consegue ver a parede celular, tá vendo? Essa parte que está aqui separando as células, né? Que está em cinza aí na imagem, tudo em cinza, né? Em cinza claro aqui nas bordinhas. Então, isso é a nossa parede celular. E aqui dentro a gente tem as estruturas da própria célula, né? Uma região de intenso metabolismo, tá? Ali um nucleolozinho, um núcleo, e nós temos outras coisas aqui em volta, como o sistema Golgiense, né? Então olha o nucleolo ali, em pretinho, o núcleo, tá? E os retículos se expandindo ali, e um sistema Golgiense bem formado. É claro que não dá para a gente divisar tudo nessa imagem, mas o objetivo dela aqui é mostrar para vocês essas estruturas aqui, ó. Isso aqui é o nosso cloroplasto. Por que cloroplasto ele é importante de ser falado juntamente com as mitocôndrias? Porque os cloroplastos eles foram resultantes de endossimbiose e eles têm uma estrutura muito específica. Os cloroplastos eles têm uma estrutura muito bacana, tá? É uma estrutura de membrana dupla também. Então você tem aqui neles, por exemplo, ó, uma membrana interna, tá vendo? Que está aqui como inner membrane, e uma membrana externa, tá? Que é essa outer membrane. Então essas membranas, né, a interna e a externa, elas fazem uma estrutura muito semelhante com a mitocôndria, que também tem duas membranas. Em teoria, essa membrana externa, se vocês estão ouvindo aí um barulhinho de arranhar, é porque minha gata está afiando a unha no meu sofá, né? Vocês têm gato em casa? Se tem gato em casa, comenta aí pra gente. E aí o que acontece? Essas membranas, elas formam um espaço intermembranar que acaba servindo como um motor, um propulsor aí, porque nós também vamos ter a produção de energia aqui nessa organela, mas essa energia ela vai ser convertida em carboidrato. Então qual é o objetivo aqui dos cloroplastos? Todo organismo que faz fotossíntese tem um pigmento chamado clorofila. E alguns desses organismos têm uma organela específica chamada cloroplasto. O cloroplasto é um cromoplasto, tá? É uma estrutura que tem um pigmento dentro dela. Esse pigmento é um pigmento fotossintetizante, que é a clorofila. O que é um pigmento, gente? É uma coisa que dá cor, né, para essa estrutura. Olhando aqui para a nossa imagem, a gente vê que dentro do cloroplasto a gente tem uma estrutura de membranas dobradas, muito similar ao que a gente encontra lá na mitocôndria, só que um pouquinho mais complexo, né? Porque faz pequenos sacos, né? Essas estruturas que parecem sacos, né, que você está vendo aqui, que formam esses conjuntos de sacos, são o grana. Grana, você vai lembrar de dinheiro, ó, grana ou grano, tá? E o grano é composto por tilacoides. Olha os tilacoides aqui. São essas pequenas câmarazinhas. Cada câmara dessa é um tilacoide. É como se fosse um saquinho que está ali dobradinho, tá? E junto com outros saquinhos. Esses tilacoides e o grana, né, na verdade, fazem parte da estrutura interna de dobramento de membranas aqui do nosso cloroplasto. E é onde vai acontecer também a parte da produção dos açúcares, né? Enfim, vai ajudar a produzir energia, e dessa energia nós temos aí a produção dos açúcares pelos vegetais e pelos organismos fotossintetizantes. Não só vegetais, como algas e outros organismos também, tá? Inclusive animais, né? E eu provo para você neste instante que animal também faz fotossíntese. Não, obviamente não é algo comum, mas é algo que acontece. Observando ainda essa imagem, outra estrutura bacana para se destacar é o estroma. O estroma seria o equivalente àquela matriz mitocondrial, que é aquela área interna da mitocôndria, nesse caso aqui é uma área interna do cloroplasto. Esse estroma, gente, ele é importante porque aqui a gente encontra RNA, aqui a gente encontra DNA, então
o metabolismo dessa organela vai acontecer dentro do estroma também. E ela vai produzir com isso os açúcares que a planta vai utilizar depois, tá? Essa organela que tem DNA e que tem RNA, ela carrega com ela um significado. Ela pode se reproduzir independentemente da célula entrar em divisão celular. Tudo bem? Então a gente tem que internalizar aqui que mitocôndrias e cloroplastos são organelas que se reproduzem sozinhas. Claro que elas têm a ajuda de nutrientes da célula, mas elas não dependem que a célula entre em divisão para que elas próprias possam se reproduzir. Então, todo organismo que tem cloroplasto faz fotossíntese, beleza? Porque tem cloroplasto. E daí a gente descobre, por exemplo, que tem uma lesma, né? Uma lesma do gênero Elysia, né? Essa lesma do gênero Elysia, ela possui também cloroplastos dentro dela. Então, como é que isso acontece? É que quando ela se alimenta das plantas, ela também come, afinal ela é um animal, ela absorve os cloroplastos que essas plantas têm, e daí as células dela se tornam capazes de produzir também os açúcares através da fotossíntese. Então a fotossíntese, gente, ele é um processo maravilhoso, lindo. Por que ele é maravilhoso? Porque ele é lindo? Porque ele vai pegar a luz do sol e vai converter essa luz do sol em açúcar. As plantas são os únicos organismos, juntamente com as microalgas, né, e alguns protistas, por exemplo, e essa lesma que está aí na tela de vocês, que conseguem fazer a fotossíntese. Né? E quando a gente olha para esses organismos, a gente está olhando para os organismos produtores dentro das cadeias alimentares. Né? Então, quando a gente falar de ecologia mais na frente, a gente vai discutir isso com mais detalhe, mas os organismos produtores, eles são os motores do fluxo de energia, porque eles vão absorver a energia do Sol e vão fornecer essa energia para todo o resto da cadeia. Então essas plantas e esses organismos fotossintetizantes em geral, eles são essenciais para o nosso planeta funcionar e para a gente estar aqui vivo agora. O que me move nesse momento é a energia que a planta absorveu, que eu absorvi da planta depois. Que nós que somos animais, nós não conseguimos executar fotossíntese como essa lesma faz, embora ela esteja roubando a capacidade da planta, mas ela faz também, né? Mas nós não somos assim. Então fica aí a dica para vocês do que é um cloroplasto, como é que ele funciona, tá bom? Tchau, tchau! Opa, para tudo aí. Antes de você sair desse vídeo, curte ele, compartilha, deixa teu comentário, tá? Pra gente saber que vocês estão gostando, tá, gente? Incentiva a gente que a gente vai continuar produzindo. Dinheiro não tem não, mas boa vontade sobra, tá? Tchau, tchau!